Olá pessoal, Glaucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje a nossa reflexão vai ser sobre espíritos obsessores. Existem espíritos obsessores? Qual é a sua visão? Qual é a sua percepção sobre isso? Para a gente contextualizar um pouquinho essa ideia, né, de espíritos obsessores, a questão da desobsessão, ela vem, né, sobretudo aqui para nós, dentro de um contexto de um dogma, né, de uma doutrina mais espírita, né? Então essa questão de obsessores, ela nasce ali dentro desse contexto do pessoal do espiritismo. Mas o conceito de bem e de mal, né, ele não é unicamente, exclusivamente, somente, né, dessa doutrina. A gente tem em outras doutrinas, né, outros dogmas religiosos, a gente tem também a questão do demônio, né, do descarrego. Eu, sobretudo, já tive essa experiência, né, em participar de sessões de descarrego para que saísse de mim, né, algum demônio, algum espírito que tivesse causando algum tipo de amarração na minha vida, sobretudo, né, no meu contexto, na questão da minha sexualidade. Mas eu não quero entrar muito nesse contexto aqui agora, porque a intenção desse vídeo não é trazer, né, as minhas experiências em si. Eu posso deixar para falar isso em um outro momento. Peço desculpa também um pouco com a minha voz, eu estou um pouquinho rouca, então acho que minha voz está saindo um pouquinho diferente aqui nesse vídeo. Bom, entendendo um pouquinho desse contexto, né, dos obsessores e dessa questão da obsessão, é importante a gente entender também que desde os primórdios, né, da humanidade, desde lá atrás, do homem primitivo, e quando eu digo primitivo, eu não digo no sentido de inferiores, muito pelo contrário. Se a gente observar o nosso contexto histórico, existem mudanças, né, na nossa civilização. Essas mudanças vão acontecendo, elas são contínuas, muitas vezes progressivas, outras nem tanto, mas pelo menos deveriam. Então é nesse intuito quando eu falo, né, o homem primitivo. Muito provavelmente aqueles que nos sucederem, né, daqui a um tempo, quando a gente, talvez penso eu, quando a gente não estiver mais aqui, pode ser que a gente também, em algum dado momento da história, também estejamos nessa posição dos primitivos. Os primitivos, né, faziam isso. Né? Hoje a gente olha e a gente fala, caramba, hoje a gente tem IA, né, uma inteligência artificial. Pode ser que lá na frente alguém olhe e fale assim, nossa, os primitivos usavam IA e eles já estão bem avançados. Então é nesse intuito. Se a gente para observar, desde então, de toda a nossa ancestralidade, o bem e o mal, eles já foram cravados dentro do nosso contexto histórico, né? Sobretudo, o que para nós aqui fica mais arraigado, esta crença, ela começa onde? Ela começa por meio de Adão e Eva, né? Estão no paraíso, tá tudo good, tá tudo bem, eles têm de tudo, né? Podem fazer de tudo, comer de todos os frutos, menos o fruto do conhecimento, o fruto do bem e do mal. Ponto. A partir desse momento, uma crença já está instalada. E por que eu falo, né, que para nós esse ponto de reflexão ele é importante? Por que ele está mais arraigado? Porque é uma crença estruturada dentro do nosso contexto ocidental, que muito provavelmente, quando pesquisado, estudado, a gente vai ver que isso também vem, né, é herdado de alguma maneira de outros povos. Mas quando eu falo que essa crença está instalada, é no sentido de que a gente tem esses contextos arquetípicos e eles são o quê? Eles são a priori. Tem diversos outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Então quando a gente nasce, por mais que você não tenha nascido, né, que a sua convivência, que o seu contexto fosse fortemente religioso, de alguma maneira
se você observar, né, na sua história, faça essa reflexão e veja se faz sentido, de alguma maneira, essa questão de bem e mal, ela foi apresentada para você. Uns imediatamente já questionam e falam, não faz o menor sentido, como é o caso, né, de muitos ateístas que eu conheço, que já a priori falam, não, isso não entra na minha cabeça, tô fora disso daí, né? E muitos de nós, e eu me incluo nessa, mesmo não tendo, eu não tive um contexto, tá? Rigoroso, religioso, nunca tive, nunca foi imposto nada para mim, né? No meu contexto familiar, posso até dizer que éramos livres. Eu já fiz estudos de TJ, já frequentei diversas doutrinas evangélicas, né? Do contexto evangélico, o catolicismo. Tá tudo bem, pelo menos eu nunca tive essa pressão, mas em algum momento essa crença do bem e do mal, ela se instalou e se infiltrou em mim. E isso, com o passar do tempo, vai tomando uma dimensão na nossa vida. Em que sentido, Gláucia? Veja bem, normalmente, e aí sempre vai entrar aqui aquilo que é o propósito do vídeo, a nossa reflexão, nosso pensamento crítico. Normalmente, a humanidade atribui, né, a seres, a espíritos, como eu brinquei, né, os espíritos, atitudes, pensamentos, sentimentos, né, comportamentos que a gente não tem coragem de admitir em nós mesmos. Então isso vai ser atribuído a quê? A uma entidade do mal. Então sempre a gente vai estar em guerra, né? A guerra, a famosa frase que você já deve ter ouvido, a guerra espiritual, como se Deus tivesse que ficar lutando o tempo todo contra uma força que seja basicamente com o mesmo poder que ele, óbvio, né? Porque se é uma guerra espiritual, são duas forças que estão em batalha. Quando eu falo atitudes e comportamentos, né, ações, pensamentos humanos, é importante que quando a gente faz, né, esse mergulho para dentro de nós, quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento, reconhecer a primeira coisa que somos humanos e só somos humanos porque precisamos uns dos outros. Esse é um primeiro ponto de reflexão. Porém, nós somos diferentes. E isso eu acho o máximo, né? Dentro do que eu estudo, dentro do que eu trabalho, dentro do que eu acredito, né? Temos uma única consciência, essa consciência se individualiza, né? Ou se materializa, né? Por meio do que? Do nascimento, né? Do nosso nascimento, de maneira individual. E que máximo, porque sendo assim, se somos consciências de uma única consciência manifestada, isso significa que somos únicos. E isso para mim faz uma diferença na minha vida. Saber que, caracas, eu sou única. Não existe outra Gláucia como eu. Sabe? Então, partindo desse pressuposto, dessa reflexão, a gente entende que, e aí é um processo, né? Somos carentes. Somos seres carentes de amor, carentes de reconhecimento, carentes de autoestima, carentes de coragem, carentes de ação, carentes da verdade. E por todo esse contexto, né, que é nosso, que devia ser trabalhado em nós, o que é que a gente faz? A gente atribui isso a um novo plano, ou a entidades, ou espíritos chamados de obsessores. E então começam todos os problemas. Então a pergunta é: no que você acredita? Se você acredita na existência de espíritos obsessores, que eles estão atrasando a sua vida, que eles não têm mais nada de importante para fazer, que eles estão aí justamente e somente para lascar com a sua vida, ótimo, essa é uma verdade. Se você acredita que não, na ausência, né, do mal,
que só existe um único poder, ok, essa é a sua verdade, certo? Vamos tentar ilustrar isso de uma maneira um pouquinho diferente? Vou trazer uma sugestão aqui, tá? Faça se você quiser, se você puder e quando você quiser. Por favor, não tome isso como uma técnica. Não tome isso como um único caminho. Não tome isso como uma verdade absoluta. Eu recebo aqui de vocês e eu fico muito feliz, de verdade, tá? Fico feliz mesmo. Muitas mensagens falando: Glaucia, obrigada, tô aprendendo muito com seus conteúdos, você é clara, você é objetiva, você tem uma didática muito boa. Eu agradeço profundamente. Eu sou humana. Vocês não imaginam o quanto que é gostoso quando eu abro o meu canal do YouTube e eu vejo que tem notificação ali para mim. Sobretudo são essas mensagens de carinho. Mas eu quero ser bastante honesta aqui com vocês. Eu só tenho uma única coisa para ensinar aqui para vocês com os meus conteúdos. E que é a minha única intenção. Seja livre. Seja livre. Exerça o pensamento, o raciocínio, a reflexão crítica. Sobretudo, viva as suas experiências. Não se apeguem em literatura. Não se apeguem em gurus. Não se apeguem em mestres. Não se apeguem em professores. Não se apeguem em nada, nem ninguém. Tenha a sua própria experiência. Essa é a única coisa que eu posso ensinar para vocês. Portanto, o que eu vou passar aqui agora de novo, faça se quiser, quando puder, tá? E se fizer sentido para você. Não tome isso como uma técnica, como um único caminho, como uma verdade absoluta. Só para você entender essa questão que eu estou falando, do bem, do mal e da crença, né? Então a gente já sabe que nem tudo é culpa sua, né? Aliás, não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa nossa, porque a gente tem padrões, né, de pensamentos e comportamentos a priori, né, naquele que eu já brinquei também em outros vídeos, nasceu, fudeu, né, a gente já carrega um monte de coisa. O que eu vou propor para você agora é o seguinte, são 2 exercícios, tá? O primeiro, tente dizer o que você é sem dizer o que você faz. Tente dizer o que você é sem dizer o que você faz. Muito provavelmente você vai falar, né? O nosso primeiro impulso é: o que você é? Aí, eu sou, por exemplo, né? Eu sou terapeuta. Eu sou advogado. Eu sou funcionária doméstica. Eu sou carpinteiro. Eu sou pedreiro. Eu sou padeiro. Eu sou motorista, né? Tente dizer o que você é sem dizer o que você faz. Muito provavelmente vai te restar somente o eu sou. Com base nisso, repita algumas vezes: eu sou, eu sou, eu sou. Implementa um pouquinho mais esse exercício. Imagine que você não tem forma. Não tendo forma, você não tem os seus sentidos, né? Você vai aprimorar esse seu exercício. Não tenho forma. Se você não tem forma, como é que você se vê? Se você não tem forma, logo, muito provavelmente, você não vai se ver. Então imagine que você não tem, você está desprovido dos seus 5 sentidos. Você não tem visão, você não tem tato, você não tem paladar, você não sente, você não toca. O que você é? Esse é o exercício que eu proponho, né? Mais uma vez, se você quiser, puder. Então perceba, nesse estado, o que você é, o que você sente. À medida que você volta, você percebe que você
dá estados para as coisas. Ou seja, a consciência pura, ela simplesmente é. Tudo tem que passar pela sua consciência. Quando passa algo pela sua consciência, passa a existir. Então, se na sua consciência você acredita que tem obsessores que estão lascando com a tua vida, que esse é o único objetivo deles, passou pela sua consciência. Essa experiência com obsessão que você terá. Se isso não permeia a sua consciência, não existe obsessor para você. Entende, gente? Ao invés de facilitar, estou complicando muito mais as coisas. Tudo vai passar pela sua consciência. Por isso que eu propus esse exercício para você. Mais uma vez, não tome como técnica, não tome como verdade. Né? Então, a gente consegue observar que eu sou, em decorrência do eu sou, a gente pode colocar um substantivo. Eu sou Gláucia. Percebam? O eu sou agora é algo manifesto. Em que? Em Gláucia. E agora eu tenho a consciência de o quê? Estou Gláucia. Por isso que eu falo, façam, tentam fazer, né? Que não seja como regra. Se isso não é o melhor para você, deixe vir a melhor experiência para você. Né? Mas aí você percebe, dentro desse contexto que eu estou falando, o eu sou e estou. Que eu já deixei em outro vídeo aqui também. Né? Ó, eu sou e estou. Aonde você me colocar, do jeito que você me colocar, ali eu estarei. Eu sou pura consciência. A partir do momento que passa algo pela sua consciência, estou. Entende? Estou com obsessores. Eu sou e estou. Aonde você me colocar, do jeito que você me colocar, ali eu estarei. Faz sentido? Então é por isso que eu falo, a gente já tem, a priori, esses conceitos. E esse é o maior problema. Isso é prejudicial, pessoal. Quando a gente se apega em crenças, e depois eu posso fazer outros vídeos aqui, porque que é difícil a gente abandonar as nossas crenças, mas quando a gente está apegado, né, a essas crenças, são essas experiências que a gente vai ter. E é por isso que eu falo, eu não estou aqui para invalidar nenhuma experiência sua. Não, é porque eu já vi, taralá. Não estou questionando isso. Eu estou questionando crença e eu trouxe aqui para você um exercício para você fazer. Que tudo que permeia a tua consciência é aquilo que se materializa, que você consegue perceber, que você consegue sentir, que às vezes você consegue tocar, cheirar. Por quê? Pelos meios dos sentidos. Entende? Se isso não trafega, se isso não passa pela sua consciência, logo o quê? Logo não existe. Só que como é a priori, como eu disse, não é culpa nossa, né? Basicamente herdamos esses conceitos, essas crenças, a gente fica tão apegado que a gente vive essas experiências. Entende? E é por isso que eu falei também. Faça se quiser, quando puder, né? Se fizer sentido. Por quê? Quando a gente fala desses conteúdos inconscientes, né? A gente tem o inconsciente coletivo, então coisas do coletivo e coisas do inconsciente pessoal, né? O que acontece? Quando a gente trabalha com o inconsciente, não sabemos o que tem no inconsciente. Lembram? Eu dei esse exemplo quando eu falei da imaginação ativa. Né? Eu falei assim, olha, a imaginação ativa é um procedimento que se faz, mas o ideal é fazer num local seguro, né? Com alguém que você confie, com um profissional que saiba o que está fazendo. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue lidar com os conteúdos inconscientes. Então, dependendo do conteúdo que você vai trabalhar naquele momento, que vai emergir, né, que vai ser acionado,
por alguma crença, alguma experiência que você tenha, pode ser que seja difícil lidar com aquilo. Então talvez seja importante ter alguém preparado, né, com você nesse momento. Mas se de repente, isso é você que define, gente, né? Se você fala não, tenho condições, etc e tal, o que acontece? Quando esses conteúdos começarem a emergir, principalmente, sobretudo, sobre essa questão de obsessores, observa, né? Mais uma vez, vou falar algo que surtiu efeito para mim. Não sei se vai surtir para você. Confronta, né? O que é confrontar? Observa o que está acontecendo. Observa. E aí você vai começar a perceber o que é real do que não é real. Lembra em outras vezes, né? Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, tem bastante conteúdo aqui, às vezes eu repito coisas que eu já falei, tá? Os conteúdos aqui, normalmente eles estão interconectados. Lembra quando eu falei, quando vem um pensamento negativo, alguma coisa do tipo um sentimento, né, uma sensação, uma emoção, puxa uma cadeira, bota isso daí que você está sentindo, vamos conversar. Entendeu? Vai para esse confronto. Para você conseguir, por meio da sua experiência, identificar se isso é uma crença, fruto do seu pensamento que atravessou sua consciência, ou se de fato é real. Mas lembre-se, a priori, tá? A priori, a gente herda esses conteúdos arquetípicos e a gente tem que fazer esse trabalho, né? Por isso que eu falo, integra as partes de nós que estão fragmentadas. Um dos fragmentos é esse conceito de bem e de mal. Quando eu integro isso, eu vou transcender. É outra pegada, é outro rolê. Por que eu falo que é prejudicial? Porque as pessoas, quando estão impregnadas com isso, a vida trava, a vida não caminha. Você entendeu? E elas vão mergulhando cada vez mais nessas possibilidades. E quando você vê, a pessoa tá acabada por conta disso daí. Mas aí, será que é real? Eu, particularmente, não acredito. Obsessores não existem. Para mim, na minha experiência, tá? Já mantive minha crença bitolada nisso daí? Muito. Muito mesmo. Sofri anos por conta disso. Posso deixar para falar isso em um outro vídeo, em um outro momento, por exemplo. Tá? Então, deixa essa reflexão com você, tá? Medita nisso que eu falei. Eu sou e estou. Aonde você me colocar e do jeito que você me colocar, ali eu estarei. Só reflita sobre isso, se fizer sentido para você. No mais, busque as suas próprias experiências. Para mim, tá? Para mim, o que funciona é o meu espaço de meditação, tá? Tem gente que medita, tem gente que observa. Eu não sei qual que é o melhor caminho para você, mas com certeza ele existe e você é a única pessoa que pode descobrir, tá bom? Obrigada e até o nosso próximo vídeo.